Olá, seja bem-vindo a este evento, entrevista sobre o Dia do Profissional de Recursos Humanos, o profissional da administração que é dedicado a essa área tão importante. Quem vai conversar com a gente durante este evento são os administradores Reinaldo Faisal, que é coordenador da Comissão Especial de Recursos Humanos do CRA-RJ, além de Marcelino Tadeu, especialista também nessa área, e Marcelo Marujo. Sejam muito bem-vindos a este programa e nós esperamos que você possa colher muitos frutos que serão entregues aqui. E para a abertura deste evento, o nosso coordenador Reinaldo Faisal está aqui e dará as boas-vindas e apresentar também um pouco dos nossos convidados palestrantes. Reinaldo Faisal, é com o senhor. Olá, Josué. Olá, administradores, administradoras, tecnólogos e tecnólogas em administração. É uma satisfação enorme, mais uma vez, fazer a abertura desse evento pensado pela Comissão Especial de Recursos Humanos do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, que tem como homenageado o profissional de recursos humanos. Essa data, 3 de junho, foi escolhida como Dia do Profissional de Recursos Humanos porque, há exatos 44 anos, em 1976, foi fundada a Federação Mundial das Associações de Gestão de Pessoas, que hoje tem sede em Santa Alexandria, nos Estados Unidos, congregando mais de 90 associações de gestão de pessoas de vários países. Coincidentemente, esse ano encerraria o mandato da primeira mulher a assumir a presidência dessa federação mundial, que é uma brasileira. A nossa colega Leila Nascimento, com quem eu tive oportunidade de conviver durante o tempo em que fizemos mestrado em gestão empresarial. E para homenagear os profissionais de recursos humanos, nesse momento em que o mundo está em transformação, a Comissão Especial de Recursos Humanos resolveu que precisávamos fazer uma mistura entre os indicadores de RH e as ações sustentáveis em RH, já que ambos são essenciais para a obtenção e manutenção da sustentabilidade organizacional. Agora, mistura é coisa da química. E foi uma das célebres frases do grande químico Antoine Lavoisier que nos inspirou, quando ele diz: na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Vocês vão ver o quanto esse assunto tem a ver com essa frase. Mais tarde, essa frase ganhou um toque, claro, brasileiro, né? Quando o Chacrinha disse que na TV nada se cria, tudo se copia. Mais tarde, mais ainda, essa frase passou a ser aplicada de uma forma geral, não só apenas na TV, com nada se cria, tudo se copia. E o que a gente está fazendo aqui é mostrar exatamente como é que a gente pode adaptar tudo isso. Esse é o nosso exemplo. E a gente abre esse nosso papo com a afirmação do nosso eterno guru de pessoas, senhor Peter Ferdinand Drucker: se você não pode medir, você não pode gerenciar. E olha como é que Drucker já fez uma adaptação, porque essa frase, originalmente, ela era uma frase de um físico chamado William Thomson, conhecido como Lord Kelvin, que teve esse título por causa da escala Kelvin de temperatura absoluta. Mas isso é papo para os químicos. O que ele disse que nos importa é: se você não pode medir algo, você não pode melhorá-lo. Chegamos, assim, ao propósito desse evento: mostrar, em especial, aos profissionais de recursos humanos o quanto é importante ter indicadores que lhe permitam medir suas ações a fim de alcançar níveis de gestão que garantam a sustentabilidade organizacional. E digo que essa é a habilidade mais recente requerida, né? Habilidades ou skills, para quem gosta de internacionalizar o termo, nas ações dos profissionais de recursos humanos. Ou seja, contribuir para que as decisões tomadas e as ações implementadas no âmbito da gestão de pessoas
produzam a sustentabilidade organizacional. Sabemos que a ação do profissional de RH vem sendo ampliada ao longo do tempo, passando desde o operacional ao estratégico. E assim deveria ter sido sempre, já que onde há pessoas, há ações da área de recursos humanos. E estas permeiam e são transversais aos 5 pilares da sustentabilidade: político, social, econômico, ambiental e cultural, que o Marcelo certamente vai explorar bem mais à frente, logo depois da fala do Marcelino, que vai trazer os exemplos dos indicadores e como a gente pode fazer isso com as demais empresas. Então, no papo de hoje, a gente vai ter esses 2 especialistas que apresentarão as conclusões de seus estudos, pesquisas, vários deles já publicados nos seus diversos livros, que também, aonde eles compartilham conosco seus conhecimentos. Quem vai dar o pontapé inicial agora é o administrador Marcelino Tadeu de Assis, autor de indicadores de gestão de recursos humanos, gestão de programas de remuneração, meritocracia igualitária e justa ou injusta, mais desejável, desafios e oportunidades da meritocracia. Também é coautor da série de livros do Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, da Faculdade Seix Gran Rio, o único curso no Brasil com esse foco em sustentabilidade. Em seguida, o papo vai continuar com o administrador Marcelo Marujo, que também é autor, entre outros livros, de gestão com pessoas, vantagem competitiva na contemporaneidade, recursos humanos e avaliação, bases orientadoras, recursos humanos e sustentabilidade, reflexões, gestão sustentável, condição essencial e possível, estratégia sustentável, uma necessidade da contemporaneidade, empreendedorismo, sustentabilidade, responsividade às emergentes demandas socioambientais. Marcelo Marujo também é organizador e coautor da série de livros do Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos com Sustentabilidade da Faculdade Seix Gran Rio. E aí, para falar sobre a escassez de recursos e a necessidade de medidas, eu chamo aqui o meu colega Marcelino Tadeu. Marcelino, a bola é com você. Primeiramente, aí, meu olá para todos vocês, meu amigo Faisal, Marcelo Marujo, Josué, agradeço imensamente aí o convite que foi feito para a gente contribuir de alguma maneira e, ao mesmo tempo em que a gente vai tentar contribuir de alguma forma, a gente parabeniza também, como o Faisal muito bem comentou, pelo Dia Mundial do Profissional de Recursos Humanos, vai muito além das nossas fronteiras. Há muitas contribuições que foram dadas, estão sendo dadas nesse momento, e nesse momento essas contribuições estão sendo dadas numa condição relativamente adversa. Eu acho que é um momento muito particular para essa reflexão que o Marcelo Marujo faz regularmente sobre sustentabilidade. Não basta fazer, não basta nem fazer certo do ponto de vista técnico, é possível preservar, é possível assegurar o ambiente dentro do qual pessoas estão ali vinculadas. E já que o Faisal comentou aí sobre os tais 5 pilares, o pilar econômico, social, ambiental, e o social tem aí o item pessoa, não há como dar evidências do compromisso que uma organização tem com esses pilares, e no nosso particular aqui com pessoas, se não tiver dados, números que possam ajudar nessa compreensão. A própria satisfação do empregado, o engajamento do empregado, o compromisso do empregado, ou compromisso mais amplo daqueles que também não são empregados de uma organização, mas que estão a ela vinculados. Semana passada eu estava lendo um material bastante interessante, onde mostrava que a relação de trabalho é uma relação entre stakeholders. E essa ideia é uma ideia que se conecta bastante a essa discussão sobre sustentabilidade. Porque, de um lado, tem um stakeholder importante, que é a organização, e do outro, existe uma figura importante, um stakeholder importante, que é um empregado, que é um colaborador, mas que, em segundo momento, esse empregado colaborador também é ou pode ser
pode assumir o papel de um outro stakeholder, que é o cliente. Ou seja, essa discussão de que toda relação de trabalho é uma relação entre stakeholders, eu acho que nos conecta ainda de maneira mais intensa na discussão sobre sustentabilidade. E não há como dizer que uma empresa tem esse compromisso se ela não estabelecer metas e se essas metas não ficarem claras para a sociedade, para os seus colaboradores, para os acionistas, e se não existissem ou se não existirem indicadores que ajudem aquela organização a compreender custo, qualidade, tempo, quantidade e a satisfação, o engajamento, o compromisso, a motivação das pessoas. Então, a gente vê com muita facilidade, com muita frequência, grandes organizações conduzindo, por exemplo, pesquisas de clima organizacional. Entre os itens pesquisados, a percepção do empregado com relação à empresa, o orgulho que ele tem, a visão que ele tem sobre a sua empresa proteger ou não, lidar bem ou não com o meio dentro do qual aquela empresa está inserida. Eu acho que essa discussão é bastante rica na medida em que traz um tema importante num momento particularmente crítico, não para o Brasil especificamente, mas para a humanidade. E comemorando o dia 3 de junho, sabendo que profissionais de recursos humanos do mundo inteiro estão debruçados sobre desafios importantes, vai aqui, novamente, as minhas congratulações por todo o trabalho que vem sendo feito para chegarmos até aqui. Faisal. Ok. Muito bom. Obrigado, Marcelino. E agora eu chamo a participação do nosso administrador Marcelo Marujo, que vai nos trazer a visão da sinergia entre a gestão de pessoas com a sustentabilidade. Que isso hoje é um imperativo, a gente está vendo mais do que nunca, a necessidade disso e que competências esses profissionais que atuam com a gestão de pessoas precisam ter nesse momento em que há uma necessidade de proativação e consequentemente, uma responsividade às demandas que cada vez são maiores nesse mercado globalizado. E aí, é melhor deixar o Marcelo falar, né? Marcelo, é com você agora. Olá, colegas administradores, Josué, Marcelino, meu amigo Reinaldo Faisal, muito obrigado pelo convite, agradeço imensamente ao CRA, sempre com iniciativas importantes, interessantes, né? Privilegiando o administrador, aquele administrador que ainda está em processo de formação, o administrador que está em atividade e agora com projetos tão interessantes como o PROA, para administradores aí pós-atividade. Ou seja, ainda tem toda a atividade aí para contribuir. Então, obrigado pelo convite. Parabéns a todos os colegas profissionais de recursos humanos, né? É uma data muito especial que carece de comemoração, até porque a gente está falando da parte mais interessante, da parte mais importante, né, do humano, né? E aí, hoje eu vou trazer a reflexão, né, de todos os colegas, de todos os ouvintes, internautas, uma reflexão, né, sobre gestão com pessoas, né, uma aliada necessária à sustentabilidade organizacional. Bem, certamente nós estamos falando em gestão com pessoas. Gestão com pessoas já passa a ser um diferencial. E é necessário, eu comento sempre, muito, 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 quando estamos falando de pessoa, você trazê-la como protagonista. Então, resgatar o ser humano para repensar o processo de formação, o processo profissional, essa relação, essa química, como o Faisal muito bem trouxe, né? Para empreender pessoas, para empreender organizações, para cada vez mais atender o mercado, atender a sociedade de um modo geral, passa a ser indiscutivelmente o imperativo. E aí, quando a gente integra esse agente imprescindível
para desenvolver novas pessoas, novos colaboradores, novos profissionais, para buscar organizações melhores, a gente integra a sustentabilidade. Não a sustentabilidade fashion, né? Que a gente precisa plantar uma árvore aqui, cuidar, não, mas a sustentabilidade mais espraiada, a sustentabilidade que nos traz uma compreensão de ser mais humano, de ser mais integral, onde a gente começa a ter uma noção de ecologia integral, de totalidade. E aí, consequentemente, né, muito bem adiantado pelos colegas, a gente trabalha com algumas dimensões da sustentabilidade, uma condição necessariamente e simultaneamente integrada, né, que são as dimensões política, social, econômica, ambiental e cultural, como diferenciais para se pensar, né, uma gestão com pessoas onde essa integração passa a ser uma unidade importante, que nós vamos falar que unidade é essa, né? Então, nós temos gestão de pessoas e sustentabilidade. Isso não está dissociado, essa relação, né, essa integração, essa unidade tão forte, ela não está dissociada da organização, ela não está dissociada dos mercados, ela não está dissociada da sociedade como um todo. Ou seja, quando eu repenso essa composição, eu tenho uma gestão sustentável com pessoas. E aí, automaticamente, eu me projeto a máxima da sustentabilidade, né, no pensar globalmente para agir localmente. E aí eu começo a pensar a gestão, né, de forma diferenciada, de forma extremamente mais abrangente. Ou seja, gestão sustentável com pessoas. Eu passo a compreender que gestão com pessoas, antes de qualquer premissa, é gestão. E aí é necessário eu compreender, eu começar a redimensionar a minha visão enquanto profissional de recursos humanos. Eu preciso conhecer, né, a importância do RH, né, das pessoas, na sua essência, enquanto área funcional da gestão, né, das finanças, da logística, do marketing, da pesquisa e desenvolvimento. Então, essas áreas funcionais, automaticamente, ao sistema de RH, como um sistema extremamente dinamizador, né, quando eu estou falando de recrutamento e seleção, né, da atração de todas aquelas condições extremamente importantes para a admissão do profissional, né, treinamento e desenvolvimento, né, cada vez mais importante e necessário, num contexto físico, a partir dessas ferramentas, né, quando eu falo de planos de cargos, salários, né, quando eu venho ao encontro de carreiras, pensar, repensar carreiras, né, benefícios, a importância dos benefícios, né, para a organização, para o seu cliente interno, isso é fundamental. E automaticamente eu expando isso, né, convergindo a essa necessidade desse profissional hoje, né? O quanto o profissional de RH pode e deve ter mais expertise sobre saúde, sobre qualidade, sobre segurança, sobre meio ambiente, sobre a sustentabilidade que nós estamos falando. Então, sem dúvida nenhuma, a gente passa, né, nessa composição, gestão com pessoas e sustentabilidade a ter uma gestão sustentável com pessoas. Ou seja, nós estamos tratando de uma unidade estratégica sustentável. Isso é fundamental para lidar com o mercado, para lidar com as demandas, para lidar com as transformações e incertezas do mercado, que é uma condição comum e pós-pandemia, indiscutivelmente, cada vez mais serão as incertezas, as instabilidades. Então, somente aquele profissional com essa visão mais redimensionada, mais integrada, onde o seu pensar global está orientando todas as suas ações, as suas atividades em nível local, mas em total consonância, em total conexão com esse ambiente integral,
é esse profissional que nós estamos querendo, é esse profissional que vai fazer a diferença. E aí, esse profissional, com essa visão, com essa formação, com essa compreensão, com esse pensar para agir nessa perspectiva, a gente vai conseguir ter aquele profissional que vai sensibilizar para conscientizar as pessoas sobre que gestão com pessoas nós estamos falando, que gestão sustentável com pessoas precisamos empreender para ter a nossa sustentabilidade organizacional, né? Essa visão sistêmica, complexa, nessa organicidade necessária para dinamizar o processo de pessoas melhores, organizações mais resilientes, mais proativa, aquela visão daquele gestor sustentável com pessoas, aquela visão empreendedora de trabalhar o sistema ou subsistemas, ou o processo ou subprocesso de forma extremamente detalhada e a todo instante sendo repensada. Então, sem dúvida nenhuma, é uma condição inovadora para se pensar inovação, para se manter cada vez mais responsivo às demandas do mercado. Então, gestão sustentável com pessoa, indubitavelmente, é um imperativo na contemporaneidade. Contigo, Faisal. Ok, Marcelo, muito obrigado. Foi muito bom essa participação. E agora eu gostaria de aproveitar e explorar um pouquinho mais de cada um de vocês, Marcelo e Marcelino, explorando assim, ampliando um pouquinho mais essa visão tanto da necessidade de indicadores quanto da sustentabilidade. E já que o Marcelino falou primeiro, eu queria que ele nos explicasse por que esse tema, indicadores de gestão, não sai de moda quando se discute sempre o gerenciamento de pessoas. Obrigado, Faisal. Enquanto o Marcelo comentava de uma forma bastante brilhante sobre essa questão, eu lembrava aqui, fiz uma anotação de três pontos que talvez amarre muito essa discussão e corrobore com o que você comentou agora. Eu trabalhei com um executivo que sempre dizia assim: precisamos investir em ações sociais, precisamos assegurar que estamos num país rico, numa sociedade rica. Quanto mais saúde, mais pessoas saudáveis, quanto mais houver investimento na qualidade das relações entre as pessoas, mais clientes talvez a gente consiga ter. Então ele disse assim: se o argumento de se preocupar com a vida, com a sociedade, é um argumento às vezes frágil no mundo capitalista, pensemos assim: numa sociedade mais rica, numa sociedade com mais saúde, com mais competência, com mais educação, muito provavelmente venderemos muito mais produtos. Uma outra ideia também, juntando essas questões todas, é que a gente pode ter 100% de certeza que todos os empregados são pessoas, que todos os clientes são pessoas, que todos os fornecedores são pessoas. E o que a gente gostaria, como o Marcelo bem colocou, é que isso pudesse funcionar com uma certa unidade, cada um com o seu papel. E na questão do medir, se nós juntássemos esses três grandes itens, né, esse mesmo executivo que comentava sobre essa preocupação com sustentabilidade, porque ele gostaria que a empresa continuasse vendendo, negociando por décadas e décadas, ele dizia também assim: olha, quem não mede não chega. Então, se existe um propósito, se existe um objetivo, se uma organização tem determinados alvos para alcançar, não há como alcançar esses alvos todos sem medir. E aí a pergunta que você fez é: por que razão essa questão do medir é uma questão ainda muito incipiente no nosso dia a dia? Em parte disso, para a gente não se alongar muito, é porque parte da nossa cultura. Nós somos pessoas, nós estamos numa cultura de fazer, de executar. De uma maneira geral, nós preferimos gastar pouco tempo planejando e mais tempo executando, e nenhum tempo medindo. Então, se alguém depois perguntar quanto custou, muitos de nós talvez não saibam que aquele projeto custou tanto.
quanto tempo levou, quantas pessoas mobilizou, o que era para ter sido atingido, o que foi atingido a partir dali. A hora que a gente tiver que usar números, alguém me dizia no ano passado assim, que a gente não mede para medir, talvez seja um ponto importante, a gente mede para tomar decisões. Então, existe também uma ideia, eu vejo às vezes pessoas trocando indicadores, me manda um indicador disso, você mede aquilo, como se isso pudesse ser útil de maneira universal. Na questão da sustentabilidade, o Marcelo comentou e você também, sobre os pilares. Se existem pilares, precisamos descrever o que estamos fazendo, o que já alcançamos e o que ainda precisamos alcançar através de números. Uma boa referência para saber se somos ou não fortes, se temos gaps. Marcelo comentou sobre a questão das competências, das habilidades das pessoas. Olha, se a gente não medir, se a gente não tiver indicadores nas mãos sobre essas pessoas, há quem diga que se a gente vê as pessoas como grande ativo das organizações, um contador, por certo, vai dizer, olha, se um bem, se um prédio é um ativo, existem registros contábeis que identificam, mensuram aquele ativo. Agora, se o ser humano é um ativo naquela organização, quais são os dados, quais são os indicadores que mostram que, de maneira efetiva, aquelas pessoas são realmente um ativo naquele ambiente? Então, voltando à sua pergunta central, ainda é um assunto incipiente numa parte importante pela nossa cultura, da ênfase no fazer, da pouca ênfase no planejar. E a questão da retroalimentação também, essa visão de curtíssimo prazo, de que nós nunca precisaremos olhar para trás para olhar para frente. Porque uma das vantagens, quando uma empresa se propõe a medir, principalmente de medir questões no campo da gestão de pessoas, é possível olhar para trás, é possível saber onde estamos hoje, e é possível entender quão difícil será chegar onde pretendemos chegar, seja no pilar econômico, seja no pilar social, seja no pilar ambiental, e qualquer um outro. Marcelo. Ok, Marcelino, muito bom, muito obrigado. Eu acho que abriu bastante aí essa necessidade. E agora eu queria falar com o Marcelo, que tem participado ativa e frequentemente de diversos eventos, congressos e seminários nacionais e internacionais. O que você pode nos dizer, Marcelo, desse movimento de conscientização da sustentabilidade organizacional nas diversas áreas? Como é que está essa aceitação, em especial na área de RH? Como é que ela está se conscientizando disso, se é que já está de uma forma mais ampla, né? E como é que as lideranças de RH têm levado isso para o empresariado de uma forma geral? Obrigado, Faisal, pela excelente pergunta, né? Eu vou me apropriar do que inicialmente, né, da interessante fala do meu amigo Marcelino, né, quando ele fala que falta muito a cultura. Então, essa ausência de cultura, né, da responsabilidade do RH no mercado atual, para lidar com as demandas do mercado atual, para lidar com essas constantes, né, com essas instabilidades do mercado, né, dessa descartabilidade, dessa obsolescência de produtos e serviços. Isso daí realmente a gente necessita de um profissional que tenha uma visão mais espraiada, uma visão mais redimensionada da sua área. O profissional de RH que o mercado está precisando hoje, que o mercado necessita hoje, é aquele profissional que tem a visão de várias áreas de conhecimento, né, que a cada dia, né, empreende a sua carreira na intenção de ser um empreendedor cotidiano de suas ações, de suas atividades. E aí, automaticamente, você traz, né, como inquietação, como esse
essa condição, né, extremamente emergente, que é a sustentabilidade, hoje inquieta o mercado, inquieta o empresariado, inquieta os governos, ou seja, inquieta todos. Então, sem dúvida nenhuma, existe uma preocupação, né, cada vez maior nessa direção. Essa condição, ela vem sendo trabalhada, vem sendo repensada de forma que a gente precisa, né, criar, né, desenvolver uma cultura, né, uma cultura sustentável na empresa, um pensar, né, de maneira mais sustentável para, consequentemente, agir nessa perspectiva. Sem dúvida, há uma preocupação muito grande, mas é fundamental para a empresa como um todo que os profissionais daqui para frente, profissionais, né, de recursos humanos, tenham cada vez mais essa visão como uma condição importante e necessária para o empreendimento de pessoas melhores e organizações mais responsivas às demandas do mercado. Faisal. Senhores. Ok, diga, Josué quer falar? Gostaria de fazer uma provocação a vocês, diante de tudo que tem se falado e de tudo que a gente tem vivido nesse momento. A gente observa a separação ou a divisão de diversas gerações, desde os baby boomers, e vem outras gerações, e aí já tem gerações Y, Z, já se fala em gerações W, entre outros. Poderíamos considerar que, durante essa pandemia, está surgindo uma nova geração para um mundo completamente novo, e quando esse público começar a se tornar ativo no mercado de trabalho, quais seriam os possíveis caminhos ou os principais desafios para gerir com pessoas e também para mensurar os resultados que essas novas pessoas, dessa nova geração, pode trazer, se é que podemos considerar que haverá uma nova geração tão distinta? Olha só, Josué, muito interessante a sua perspectiva. O que eu posso dizer logo de estalo é que, provavelmente, devido a essa quarentena toda, uma nova geração vem por aí, né? Pessoal mais em casa, etc. e tal, vai criar uma nova geração. Agora, essa nova geração, ela vai se apropriar dos efeitos do que a gente deixar daqui para frente. E aí, eu acho que a gente trabalhou muito bem isso aqui agora. Nós falamos da necessidade de transformação. Essa transformação que vinha sendo necessária, de repente, ela se tornou obrigatória. E vários modelos de ação, de trabalho, começaram a ser aplicados e estão sendo adaptados, né? Eu vejo muita gente já mexendo com isso, para que, no futuro, eles se mantenham. Claro que vai precisar de um monte de regulamentação, legislação e etc., mas isso vai acontecer. E, certamente, a gente vai mexer com isso. Agora, um pequeno choque entre essas gerações que você está falando é sempre inevitável, porque cada um tem um conjunto de princípios, valores, modos e etc. e tal, e isso vai repercutir nas organizações também. Essa é a minha visão particular desse momento. E Faisal, e dentro desse contexto que você abordou, o quanto o tema sustentabilidade é crítico, e a gente está num momento tão delicado que o que a gente quer é que tudo seja sustentável e que a gente possa oferecer à sociedade mais alternativas até do que se ofereceu até então. E uma outra questão que você comenta é o choque de gerações ou o impacto que a pandemia pode trazer em práticas, em procedimentos, em até valores, o quanto o papel do profissional de RH que atua em várias organizações do mundo inteiro, quanto ele se faz necessário, tanto para a questão da capacitação das pessoas que vão lidar com esse ambiente plural, diverso e mais complexo, quanto nas questões que envolvam o relacionamento entre as pessoas. O investimento é capacitar pessoas a lidarem ainda melhor com diferenças. E não são somente as diferenças no campo
das diferenças etárias ou geracionais, como diz o Joel Dutra. São diferenças também em relação a gênero, orientação sexual, preferências, visões políticas diferentes. Então, nós temos um desafio, particularmente nos dias de hoje, a lidar, e o profissional de recursos humanos é muito solicitado a lidar com esses conflitos naturais. Os conflitos são naturais e eles devem ser vistos como alguma coisa que nos impulsiona, que nos coloca para frente. E o profissional de RH tem uma responsabilidade gigantesca, quer nas questões geracionais, o Josué comentou, quer nas questões de ter mais habilidade, mais competências para esse novo ambiente, que virou até um lugar comum. A vida normal jamais será a vida normal que até então nós tínhamos. E o desafio para o profissional de RH é ainda mais intenso, principalmente dentro desse guarda-chuva chamado sustentabilidade, guarda-chuva esse que deve guiar todas as ações que a gente venha a ter, que é recrutando pessoas, treinando pessoas, qualificando pessoas. Há um tempo atrás, eu conversava com uma profissional da área de recursos humanos de uma empresa que tem uma sede bastante importante aqui no Rio de Janeiro, e ela comentava comigo na questão da diversidade, que na área de recursos humanos não havia nenhum profissional negro. Então, eu disse, olha, é um ponto bastante importante para ser refletido. E aí ela disse, mas o processo seletivo é bastante correto. E eu propus, então, assim como o Josué nos provocou ainda há pouco, eu provoquei avaliar se não existem, eventualmente, outras razões que eventualmente impedem, dificultam ou que criam alguma dificuldade para que isso ocorra. Uma empresa importante lá em São Paulo pretendeu ter estagiários negros no curso de engenharia e teve dificuldades e buscava e não conseguia. E aí a provocação que foi feita, será que os parâmetros que você está utilizando para recrutar não são naturalmente excludentes? O que eu quero dizer aqui é que a visão do preconceito ou o não respeito natural de que nós temos habilidades, competências e diferentes classificações ou diferentes características que nos tornam seres diferentes, e nada melhor do que usar o maior potencial que a gente pode usar das nossas habilidades e das nossas competências, exatamente porque somos diferentes. Então, essa preocupação, essa discussão, eu estou falando aqui de um ambiente plural, de um ambiente diverso, de um ambiente que respeita todas as diferenças, isso é antagônico, ou seja, o não lidar com isso, não cuidar disso, é não ser sustentável. Tem uma organização lá no sul do país que tem como premissa, na área de tecnologia dessa organização, tem que ter homens, mulheres, baixos, altos, carecas, com muito cabelo, cadeirantes, não cadeirantes. E na visão dessa organização, essa diferença toda faz com que eles consigam olhar para o cliente tão plural quanto o cliente deles é plural. E aí uma das coisas que me mostraram tá vendo essa impressora? Essa impressora tem um vaso aqui, uma abertura dos dois lados. Eu falei assim, por quê? Qual é o problema dessa abertura dos dois lados? Para a unha grande das mulheres. Mas se não tem mulher naquele grupo, se aquele grupo não é suficientemente diversificado, ninguém, um homem talvez que, de maneira geral, não tenha as unhas grandes, talvez não tenha pensado que aquele equipamento, diante de algum público, pode não ser o mais intuitivo, o mais funcional, o mais ergonômico. Então, o Marcelo chamou bem a atenção de que a gente, às vezes, quando discute a questão da sustentabilidade, a gente costuma colocar para fora, a gente costuma responsabilizar somente governos, a negligência em relação ao meio ambiente. Essa palavra ficou muito presa a esse universo. E o Marcelo, que é um especialista nesse tipo de reflexão, tem jogado nesses últimos anos fortemente no colo de cada um de nós, como quem diz assim, como quem dissesse assim, e aí, o que é que você está fazendo em recrutamento, em treinamento, em gestão do desempenho, em remuneração, que seja sustentável? Ou o que é que você está fazendo que não é sustentável? Porque essa discussão está no nosso micro-universo também, como o Marcelo muito bem comentou.
Essa discussão não é uma discussão macro, é do nosso cotidiano, é do nosso dia a dia. E se a gente consegue mudar essa pequena coisinha do nosso dia a dia, a gente pode contaminar outras pessoas, e aí a palavra contaminar no seu sentido mais positivo possível, contaminar outras pessoas para que também mudem pequenos hábitos. E esses hábitos, daqui a pouco, uma vez transformados, conseguem mudar o mundo. Como dizia Gandhi, já que você utilizou tantos autores, seja você a transformação que você quer no mundo. Comece por você. Faisal. Muito interessante a fala dos colegas, né? E interessante, né? Provocadora, sem dúvida nenhuma, a questão do Josué. Eu acredito que daqui para frente nós teremos o perfil profissional, né? Um profissional de RH se eu posso dizer assim, pandemia e pós-pandemia. Ou seja, a realidade da nossa vida é outra. Você começou falando da relação humana. O ser humano, cada vez mais, está preocupado com o seu próximo, porque viu o quanto é necessário a sobrevivência humana a partir das relações humanas. Isso daí certamente vai se ampliar para as organizações. Então, essa visão, né, essa condição, né, os colegas falaram com tanta propriedade, né, a essência da gestão, que é planejar, e é fundamental para o profissional de recursos humanos, né, essa visão, ter essa noção de planejamento, e quando você traz, né, o planejamento para essa visão, para esse pensar, para esse agir sustentável, você não está, né, fadado a planejar para curto e ações imediatas, mas, sobretudo, sim, né, ações que precisam ser eficazes, né, eficientes e efetivas em curtíssimo e de forma imediata, mas que estejam atreladas a condições de médio e longo prazo. Então, esse profissional de RH, pós-pandemia, nenhuma área, poderíamos dizer que o e-commerce, né, estaria o menos impactado, mas também foi impactado, né, que são os que trabalham mais com previsão e provisão, ok? Estiveram menos impactados, mas não deixaram de estar impactados. Então, daqui para frente, né, somente para lidar com todas essas incertezas que já haviam e agora serão muito maiores para o mercado, só um profissional com a visão, né, sustentável, né, provedora de responsabilidade socioambiental, essa visão periférica que os colegas falaram com tanta propriedade, é isso que o mercado, né, se eu puder classificar nesse momento dessa forma, né, pós-pandemia precisa, né, de um gestor, né, de recursos humanos que tenha uma visão sustentável, consequentemente, um agir nessa mesma perspectiva, onde essa relação ser humano, organização, mercado e sociedade, né, seja repensada, né, seja mais equitativa, seja mais responsável e seja mais comprometida com uma sociedade melhor para as gerações presentes e futuras. É isso que a gente espera, é isso que a gente deseja, né, dos profissionais de modo geral. E Marcelo, desculpa completar o que você comentou. Toda essa discussão, até por conta desse pilar econômico, até por conta da sobrevivência financeira e econômica das organizações, a solvência dos países, dos negócios de maneira geral. Quer dizer, essa tal sociedade sobre a qual você falava é a única capaz de assegurar a permanência no mercado dessas organizações, dessas empresas que nós temos pelo Brasil inteiro. Então, esse pilar que a gente, às vezes, acredita naquela coisa meio dicotômica entre ou é uma preocupação com pessoas ou é uma preocupação com processos, com produção ou com questões econômicas. Ou nesse momento que a gente, às vezes, vê ou é uma preocupação com a economia ou uma preocupação com a saúde. Às vezes, existem dicotomias que, na realidade, não existem. Na realidade, essa visão integrada, única, sobre a qual você tanto comenta,
Não adianta olhar uma coisa e não olhar outra. Não existe economia sem as pessoas. Então, deixa eu colocar a minha colher nesse mingau aí também, para a gente até fazer um fechamento, encerrar devido ao nosso tempo, né? Eu participei de uma reunião com diversos gerentes de projetos, e essa reunião teve a fala do presidente internacional do órgão que gerencia toda essa área, por incrível que pareça, é um engenheiro agrônomo, né? E um recado que ele deixou bem claro, mas bem específico, que a grande competência dos gestores de projetos que está sendo requerida é a questão de relacionamento com as pessoas, gerenciamento de pessoas, as questões comportamentais. Eu já tinha ouvido falar disso numa reunião na PUC do Rio de Janeiro, uma reunião de inovação e criatividade, em que engenheiros também se ressentiam dessa necessidade de maior compreensão do comportamento humano de uma forma geral, até para a adaptação do seu próprio comportamento, porque eles não têm isso nas suas faculdades, e devido à importância que as pessoas vêm tomando nesse mercado, e aí o nosso evento falou muito disso, né? Como é que essas pessoas têm que atuar para apoiar isso, a hora é essa, né? E aí a gente vê que o mundo está efetivamente chegando agora a dar valor àquilo que se dizia. As pessoas são o maior tesouro da nossa empresa, e etc., o maior bem e tudo. Realmente agora parece que isso está se tornando uma realidade. E o nosso evento, que se propôs a fazer uma grande mistura, está mostrando isso, né? Que a gente conseguiu mexer, e quando a gente fala de mistura, a gente tem que falar de doses. Doses são os nossos indicadores. Então, a gente está conseguindo misturar isso para se chegar ao resultado ótimo, que é o resultado de tornar uma empresa efetivamente sustentável. E vejam aí, o mercado de gerenciamento de projetos está tudo sendo tocado de forma ágil ou não ágil, tanto faz, por projetos. Esse mercado está se ressentindo da necessidade de maior conhecimento sobre o comportamento de pessoas. É aí que o profissional de recursos humanos deve entrar e vai entrar como parceiro estratégico, fazendo com que haja um compartilhamento do seu conhecimento sobre as relações de pessoas, comportamentos e etc. e tal, para os demais, crescendo não só a área da gestão de pessoas, como as organizações como um todo. No mais, parabenizo todos os profissionais por esse dia e sejam felizes, protejam-se. Ok. Muito obrigado, Faisal. Muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado ao Josué e, em particular, ao Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro por essa oportunidade de trocarmos aqui algumas figurinhas sobre um tema tão relevante que é a sustentabilidade. Eu agradeço ao Josué, ao Marcelino e ao Faisal, e, mais uma vez, né, ao Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, né, por estar sempre protagonizando eventos interessantes, né? Então, é muito bom refletir sobre temática emergente, e não tenho dúvida, né, pegando ali o finalzinho da fala do Faisal, o gestor de recursos humanos, né, o profissional de recursos humanos, está cada vez mais numa posição estratégica. Então, ele precisa ter uma visão sustentável e estratégica. Isso será, daqui para frente, um imperativo para esse profissional se manter, né, como um empreendedor, como um visionário nas grandes empresas. Nós deixamos aqui nosso muito obrigado aos administradores Reinaldo Faisal, que coordenou este evento, que coordenou este presente, essa aula para os profissionais da administração, para os estudantes da administração, para nós também que somos de outras áreas, que precisamos também a cada dia agregar cada vez mais conhecimento. Muito obrigado, Marcelo Marujo, Marcelino Tadeu, e parabéns pelas explanações.
e aguardamos os senhores aqui em outros encontros, certamente fazendo mais reflexões, mais provocações para a área da administração. Muito obrigado. E Um abraço a todos. Muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência. E a você, profissional de recursos humanos, parabéns pelo seu dia e até o próximo encontro.